Olá, tudo bem? Olha só, contar uma história para você aqui hoje, para você que gosta de transbordar, compartilhar, dividir ensinamento, né? Contribuir com o próximo, ou para você que não tem um hábito, tem vergonha, não sabe como fazer e tal. Vou te contar uma história assim. Existe um produtor americano, né, um plantador de milho. E ele tinha, todo ano ele tinha a premiação máxima, ele se destacava, né? E aí foram entrevistá-lo um dia e perguntar a ele qual era o segredo dele ter a melhor espiga de milho, né? Os grãos eram muito fortes, muito bonito e a premiação era toda dele, todo ano. Aí ele explicou o seguinte, que quando ele ia comprar semente, ele comprava semente para ele, a fazenda dele era maior, mas ele comprava da mesma semente para todos os sítios vizinhos. Todos tinham a mesma qualidade de plantação e o resultado também era bom. Como ele tinha maior quantidade, ele ganhava os campeonatos todinho lá. Mas qual que é a situação aí? As abelhas, elas né, vão na planta, pegam o pólen, levam para outra planta e se o milho do vizinho fosse ruim, a plantação dele também ia ser toda contaminada. Ia ser ruim, ia nascer um milho ruim, vamos dizer assim. E aí qual que é a sacada dele? Eu planto o meu melhor milho, mas eu distribuo para os vizinhos. Quando as abelhas começarem a fazer o trabalho delas, o milho vai ficar com a mesma qualidade. Ok? Inteligente o negócio, né? E aí eu me lembrei de uma história que eu vivi com meu pai. Porque meu pai, nós tivemos uma vida assim simples, um lugar simples, né? Eu me lembro quando a gente mudou num bairro que é onde a minha mãe mora hoje. E enquanto meu pai estava vivo, ele fazia, sabe o quê? Ele ia atrás dos donos de terrenos que estavam lá, cheio de mato, sem nada construído, e ele pedia autorização para plantar nos terrenos. E eu me lembro bem, dá até canseira nas pernas, porque era quando eu tinha meus 12, 13 anos. Aí meu pai inventava o seguinte, tinha que buscar esterco no sítio, na fazenda, e tinha que pegar aquelas placas de estrume de vaca. Adivinha quem pegava? E eu tinha que ajudar ele. A gente enchia 3, 4 sacos e eu ajudava ele a empurrar aquele carrinho. Era uma luta. E eu ficava doido com ele, porque doido assim, né? Eu era uma criança, então eu tinha que só obedecer, né? Mas eu ficava assim, por que a gente faz isso? Eu ficava questionando, por que a gente faz isso? Só que antes disso, ele pegava um enxadão, arrancava a touca, ele limpava o terreno. E aí, nessa parte de limpar o terreno, que eu tinha que ajudar também, fazer cerca e virar terra e buscar esterco, era a parte pior que tinha. Só que depois vinha uma outra parte que depois, é lógico, com um pouco mais de idade eu fui entendendo, né? Eu fui percebendo. E essa história que eu contei do plantador de milho eu conheci anos depois. Quando eu ouvi essa história eu falei assim, meu pai já fazia isso. Ele plantava cana, ele plantava mandioca, ele plantava batata doce, chegou a plantar batatinha, ele plantava couve, alface, isso tudo no terreno, nos terrenos vizinhos. Cercava bem, que ele ficava bravo quando alguém entrava lá para roubar pé de mandioca e tal. E quando o dono do terreno vinha visitar o terreno, depois de um certo tempo, ele pegava uma mandioca e tal, o cara não acreditava naquilo. Ele falava, que é isso? Eu vim aqui, era tudo mato e tal. E meu pai fazia isso em vários terrenos ali próximo de casa. Me dava um trabalhão, porque todos os dias às 5 horas eu tinha que ir lá molhar toda a planta, né? Enfim, eles colocavam uma mangueira com água, lá vários tambores lá e era o meu trabalho. E quando ele chegava à tardinha do trabalho, ele ia conferir. E às vezes eu brincava demais na rua. Quando ele chegava já quase escurecendo, eu estava lá ainda molhando, ele me ajudava e tal. Moral da história, a gente tinha mandioca para comer, tinha cana para fazer caldo de cana, era pé de limão, milho, tudo isso tinha lá. E era uma fartura e tudo obra da mão do meu pai, que graças a Deus ele deixou um grande aprendizado para a gente. E aí, eu estou pegando a história do cara que ganhava premiação com o melhor milho,
a história do meu pai, que é uma história que eu vivi, e vou trazer para a nossa vida hoje e te fazer uma pergunta. O que é que você está plantando no seu terreno e no terreno do vizinho, no terreno da frente? O que é que você está plantando? Gozado que hoje a gente mal fala com os vizinhos, né? E você que mora em condomínio, que eu já morei bastante tempo, as pessoas quase não falam com você no elevador, né? Então, vou plantar o que, né, se você mora num prédio? Eu estou falando aqui para você assim, você pode plantar uma semente, você pode plantar uma palavra, você pode plantar um oi, uma visita, você pode plantar o amor, né? A plantação, a semeadura, hoje ela mudou, né? Para quem mora na cidade, não tem onde você plantar, você que mora num prédio, né? Mas por que você não vai lá na casa do vizinho, ou chama ele para tomar um café com você e planta uma palavra, planta um versículo, planta um oi, planta uma ajuda? Tudo que a gente semear, a gente colhe. E muitos estão semeando, plantando a cara fechada, plantando a não resposta para bom dia. Eu morei no condomínio não faz muito tempo, que eu não recebia a resposta. Eu falava bom dia, a pessoa ficava muda, parecia, não sei se fazia que não me via, ou eu achava assim, deve ser surda, né, e muda. Eu pensava assim para não ficar chateado, mas depois eu descobri que a pessoa falava até o que não devia, mas tá tudo bem. Então uma dica que eu dou para você com as histórias de hoje: por que você não começa a plantar alguma coisa na vida do seu vizinho? Planta um diálogo, uma conversa, planta um oi, tudo bem, planta vamos orar junto hoje, planta o amor, planta a união. Quando você semear na vida de alguém, você vai estar fazendo algo que Deus ama, você vai estar cuidando de vidas, você vai estar cuidando daquilo que Deus mais ama na terra, que somos nós, seres humanos, pessoas que são feitas, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Vamos nos cuidar mais. Desejo a você sorte, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.